a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Estamos no capítulo 11, o desenvolvimento do quarto bloco da epístola, meditando acerca da fé, que não é a fé natural, a fé que é dom de Deus, a fé que, de acordo com Timóteo, capítulo 1, versículo 1, a fé que é dos eleitos de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. E esse versículo é o único versículo do capítulo acerca desse personagem, Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Leiam vocês. Vamos ouvir as mulheres lendo. Agora os homens aí. A última vez, todos juntos. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia. Este versículo, ele começa pela fé e termina vem da fé. A fé abrindo e fechando um parênteses dentro deste capítulo 11 para tocar neste personagem da civilização pré-diluviana, aquela primeira civilização, esse personagem chamado então Noé, que segundo a Escritura, que nós lemos no livro de Gênesis, achou graça diante de Deus. A salvação é pela graça. E pela graça foi instruído por Deus a aparelhar uma arca e instruído por Deus para que só deixasse entrar nessa arca os pares de animais que deveriam, então, depois repovoar a terra com a fauna, e de seres humanos foi autorizado a ele levar somente a sua casa que significa a sua família, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras, e através deles também a terra então iria ser repovoada
na civilização pós-diluviana. O dilúvio foi, nós já vimos isso aqui algumas ministrações atrás, o dilúvio foi o primeiro juízo geral de Deus sobre toda a humanidade. Nós vimos que em toda a história são 3 os juízos gerais de Deus, e são diversos os juízos particulares de Deus. Juízos particulares de Deus atingem uma pessoa, atingem uma família, atingem uma cidade, atingem uma região, atingem um país. Os juízos gerais de Deus são dos os juízos particulares de Deus são dos mais variados possíveis. Agora, os juízos gerais de Deus, no qual a mão de Deus se manifesta contra o pecado de todos os homens, contra toda a humanidade, são apenas 3. O primeiro foi o dilúvio, na época desse homem aí chamado Noé. O dilúvio no qual Deus julgou, condenou e matou nas águas todas as pessoas. O terceiro e último juízo está profetizado pelo apóstolo Pedro. Pode abrir na sua Bíblia, no final da Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 7, é o terceiro juízo. O primeiro juízo geral foi o dilúvio, foi com água. O terceiro e último juízo geral será, ao invés de água, será com fogo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Leiam. Esse será o juízo final, o terceiro e último juízo de Deus sobre a humanidade toda, cuja data está marcada por Deus como sendo o final dos 7 anos da grande tribulação, na guerra do Armagedon. Esse é o primeiro dilúvio e o terceiro juízo geral sobre a humanidade. O primeiro foi com água, o último será pelo fogo, e o segundo, apesar de ser um juízo geral sobre toda a humanidade, caiu somente sobre uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, na cruz do Calvário. A crucificação de Jesus, lá na cruz do Calvário, somente sobre a pessoa do seu Filho, Deus derramou toda a sua justa ira contra a humanidade e contra os pecados da humanidade, sobre uma só pessoa, o seu Filho, Cristo Jesus. São 3 juízos gerais, então: o dilúvio, a crucificação e a destruição pelo fogo no terceiro juízo. Portanto, desses 3 juízos, 2 já aconteceram. O próximo a acontecer será o terceiro e último juízo pelo fogo. Amém, queridos? O primeiro juízo, então, foi na época de Noé, e Noé foi salvo desse juízo. Ele não morreu afogado nas águas, porque ele foi alcançado por Deus pela graça, e pela graça se tornou um homem de fé. Lembrando, como nós já falamos dos anteriores, de Abel e de Enoque, que foram que nós falamos aí antes de Noé, e todos que vamos falar depois, não é porque eles não eram homens que também nasceram em pecado. Todos nasceram em pecado, exceto Jesus.
Romanos 3:23 serve para todos, inclusive para Noé, para Abel, para Enoque, para Abraão. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o que Deus faz na vida dos seus eleitos, a fé que é dos eleitos, o que Deus faz nos eleitos é, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Ele faz a graça transbordar onde havia antes a queda, onde havia antes o pecado. Então esses homens adquirem como presente de Deus o dom da fé. Efésios 2:8, onde está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então as pessoas não são salvas porque elas são boazinhas por natureza, porque, amados, não se engane, por natureza ninguém é bonzinho, são todos maus. É Deus quem nos agracia com o dom da fé, é Deus quem, segundo Paulo escreveu em Colossenses 1:13, foi lá no império das trevas e nos arrancou pela raiz, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, em quem temos a remissão dos nossos pecados. Assim também esses homens, os nomes deles são escritos aqui nesse capítulo 11, não é porque são homens excepcionais por natureza. Por natureza eram todos pecadores, mas foram eleitos por Deus, foram escolhidos por Deus, foram alcançados pela graça, receberam o dom da fé e viveram pela fé. Por isso o versículo começa com as palavras, diga, pela fé. Essas duas palavras serão muito repetidas aí dentro do capítulo 11. O versículo começa trazendo para nós, esse versículo 7 de Hebreus, capítulo 11, ele começa trazendo para nós duas características emblemáticas desse crente antigo chamado Noé. A primeira característica está escrita aí no versículo: Noé era um homem, repita só essa frase, só essas duas palavras, divinamente instruído. Essa é a primeira característica de Noé aqui em Hebreus 11:7. Um homem instruído por Deus. Uma coisa é ser um homem divinamente instruído, outra coisa é ser uma pessoa apenas humanamente instruída. Existem pessoas que são apenas humanamente instruídas. E existem pessoas que são divinamente instruídas. Pessoas humanamente instruídas são pessoas que tudo que elas aprendem é dos homens. Sejam coisas boas, sejam coisas más. Até muitas coisas sobre Deus, as pessoas aprendem de homens, muitas vezes, não do próprio Deus. Elas aprendem de homens. Por isso que tem tantas religiões no mundo, porque essas religiões são instruções humanas sobre Deus. Não é que são instruções sobre Deus, que elas são boas e que vão levar essas pessoas para a salvação. Não, senhor. Homem instruído só por homem não tem salvação. Nenhuma instrução humana contém salvação. A salvação está só na instrução divina, no conhecimento de Deus revelado dentro de nós, pelo próprio Deus, aqui na sua palavra. Aleluia. Noé, por ser um homem então de fé, não de fé natural, mas da fé sobrenatural, da fé que é dom de Deus, entendemos que Noé tem essa fé porque ele era um homem divinamente instruído, um homem instruído por Deus.
Você tem nas suas mãos aqui a enciclopédia com a qual Deus quer nos instruir. O que significa hoje ser instruído por Deus? Significa que Deus vai aparecer lá na sua casa e instruir você? Não, não é quando significa isso não. Em primeiro lugar, Deus está na sua casa, como Deus está aqui agora, porque Deus está em todo lugar. Deus é onipresente. Mas Ele quer nos instruir através, ou não gosto da palavra através, Ele quer nos instruir na sua palavra. A palavra foi revelada e chegou até nós como as instruções de Deus. Aqui está a enciclopédia de Gênesis a Apocalipse, 66 volumes, 66 livros, onde estão todas as instruções para aquelas pessoas que serão também, como Noé, divinamente instruídas. Aleluia, amados. Não fique esperando Deus aparecer para você para te instruir, não. Ele já apareceu. Ele já apareceu a muitos homens para que esses homens colocassem por escrito. Agora que está escrito, que é a palavra de Deus, é por ela que nós somos instruídos. Se Deus quiser aparecer a alguém e dar alguma instrução especial, se estiver dentro de algum propósito dele, Deus sabe muito bem como fazer isso. Mas para todo o seu povo, de uma maneira geral, o propósito de Deus é que o seu povo seja por ele instruído aqui, na sua palavra. Por isso que o homem do Salmo número 1 não está lá esperando que Deus apareça para ele, que Deus fale com ele em sonho, que Deus fale com ele de alguma outra maneira. Não. Ele tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque entende que Deus o está instruindo por meio da sua palavra. Glória a Deus. Então, quando Noé viveu, a palavra ainda não estava escrita. A palavra começou a ser escrita muitos anos depois de Noé. Tá? Muitos anos depois de Noé, o primeiro a começar a escrever a palavra de fato foi Moisés, que escreveu o livro de Gênesis e os outros 4 livros, formando o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, depois dos seus 80 anos, quando ele conheceu a Deus ali na sarça ardente. Foi assim que Deus apareceu a Moisés e falou com ele. E Moisés escreveu tudo isso. Escreveu, inclusive, é claro, consultando antepassados e também por revelação direta de Deus. Escreveu as histórias de pessoas que viveram muito tempo antes dele, inclusive a história de Noé. E a palavra de Deus, assim, foi escrita para quê? Para que chegasse a nós toda a instrução divina para nós na terra. Toda a instrução divina para nós na terra é a palavra dele revelada aqui na Sagrada Escritura. Deus é tão fiel a isso que ele não vai revelar mais nada para ninguém, até que todos estejamos na glória, até que os salvos estejam na glória. Por isso que dentro da própria Escritura, nós temos a instrução de que, se surgir alguém por aí, dizendo que tem uma nova revelação, seja anátema, seja maldição, seja maldito. Não receba essa palavra como de Deus, porque a palavra de Deus, a revelação de Deus, está fechada aqui, nos 66 livros. Deus agiu nos escritores e Deus agiu nos compiladores. Compiladores são aqueles que reuniram esses livros para que eles chegassem a nós assim como nós temos hoje na Escritura Sagrada,
a palavra de Deus. Foi Deus agindo para que essa palavra chegasse a nós e nós saibamos que, agora que temos em nossas mãos tudo o que precisamos para ser, tais como Noé, homens divinamente instruídos. A primeira característica de Noé aqui é que ele era um homem instruído por Deus. Amados, o nosso Deus é um Deus que instrui. O nosso Deus é um Deus que ensina. Deus quer ensinar. E se Deus quer ensinar, filhos de Deus são aqueles que gostam de aprender. Quero compartilhar, com a Keila o que ela estava falando aqui, do coração dela, que ela gostaria de ver todos os irmãos, inclusive da nossa congregação, sempre assíduos aqui, aprendendo a palavra de Deus. E às vezes ela sente que muitos não estão valorizando, a gente também sente isso. Mas o que nos descansa no Senhor é que os verdadeiros filhos de Deus aprendem dele e são divinamente instruídos. Falsos filhos não querem aprender, não gostam de aprender e não valorizam nenhum ensino. Quem é de Deus valoriza o que Deus está ensinando. Quem não é de Deus não vai valorizar o que Deus está ensinando. Tá? Vai até ficar aí só por aí enchendo de críticas, procurando críticas. A nossa igreja é isso, a nossa igreja é aquilo. Querendo procurar defeitos na igreja. Amados, a igreja de Cristo Jesus, ela é cheia de defeitos, mas é santificada na palavra. Se ela não tivesse defeitos, não precisaria ser santificada. Ela precisa ser santificada porque tem defeitos. E o instrumento de santificação da igreja é aqui, a palavra de Deus. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, gente que não tem fome de Deus, fica por aí fofocando, falando conversas de irmãos de igreja, de coisas da igreja, achando defeito na igreja. Amados, estão perdendo o seu tempo. A igreja é todos nós, somos cheios de defeitos, e quem reconhece isso são os que se reúnem para ter esses defeitos santificados na palavra de Deus. Quem não vem, continua com os seus defeitos por aí, mas não enxerga os seus defeitos. Só enxerga os dos outros e fica dando por aí com a língua nos dentes. Por isso Tiago, aqui no capítulo 3 de Tiago, já fala dos pecados da língua, e geralmente são de pessoas inescrupulosas, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se essas pessoas estão desandando com a sua língua cheia de maldades, é porque seus corações estão cheios de maldades. E se seus corações estão cheios de maldade, é porque não estão cheios da palavra de Deus, porque na palavra de Deus não tem maldade. A palavra de Deus é a verdade. E quando a palavra de Deus nos enche os nossos corações, é disso que nós falamos. Aleluia? Porque somos então divinamente instruídos. Noé foi por Deus divinamente, foi instruído, quer dizer, foi por Deus instruído em todas as coisas que foi necessária que ele fosse instruído. Dentre elas, ele foi instruído, veja no versículo aí, repita, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Leiam. É isso aí. Instruído acerca de coisas que ele próprio não entendia. Isso é uma realidade para Noé, como é uma realidade para todos os homens e mulheres de fé da antiga aliança. Foram instruídos acerca de coisas que eles nem sabiam como elas iam ainda acontecer, como isso ia acontecer de fato.
Isaías foi instruído dizendo que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamarás Emanuel, que significa Deus conosco. Ele recebeu essa instrução, essa profecia, mas não sabia como que isso ia acontecer, porque eram coisas que estavam marcadas para acontecer ainda no futuro para eles. Nós também somos instruídos acerca de muitas coisas que ainda vão acontecer. Muitas pessoas perguntam como será o reino milenar de Cristo e perguntam às vezes detalhes. A Escritura não fala de detalhes. Nós não sabemos muita coisa. Muita coisa só saberemos quando essas palavras se cumprirem. Aí nós vamos dizer, então é assim. Nós podemos ver quantas coisas que Deus prometeu no Antigo Testamento e elas aconteceram de fato exatamente como foram escritas em riqueza de detalhes. E nós então entendemos, olha como Deus falou no Antigo Testamento e olha como Deus cumpriu essa palavra. Da mesma maneira, aquilo que ainda vai se cumprir no futuro, nós só saberemos exatamente como vai se cumprir no futuro quando isso acontecer. Como será o arrebatamento dos eleitos que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus. Tem gente por aí que faz até filme, novela sobre isso, né, mais ou menos colocando de que jeito eles pensam que vai ser. Mas nós só saberemos como exatamente isso vai acontecer, quando acontecerem. Até agora, nós também estamos instruídos acerca de acontecimentos que nós ainda não vimos, que ainda não se veem, que ainda não aconteceram. Mas nós, pela fé, sabemos que vão acontecer, porque Deus é quem falou na sua palavra e é Deus quem estabeleceu e determinou que essas coisas vão acontecer. Aleluia? Isso faz parte da nossa instrução, de como Deus nos instrui na sua palavra para sermos assim como Noé, homens divinamente instruídos, mulheres divinamente instruídas. A instrução está toda aqui, amados, na palavra de Deus. Aleluia. Segunda característica de Noé nesse versículo. Primeira característica, ele é um homem divinamente instruído. Segunda característica, é um resultado da primeira. Como resultado de ser um homem divinamente instruído, Noé era, diga aí comigo, temente a Deus. Um homem que tinha temor de Deus, reverência para com Deus, respeito para com Deus. Um homem que adora a Deus. Um homem cujo coração é voltado para Deus. Um homem que é temente a Deus. Existem algumas definições para isso. Uma dessas definições, temer a Deus, é ter muito medo de não estar fazendo a vontade de Deus. Ter medo de estar na contramão da vontade de Deus, na contramão dos propósitos de Deus. Nós temos que ter medo de não estar direito fazendo a vontade do Senhor. O evangelho, amados, que foi pregado para essa sociedade da qual nós somos o fruto dela, essa sociedade, essa geração que vem do século XX para cá, o evangelho que foi pregado para essa galera aí, foi um evangelho chamado de liberalista, um evangelho muito liberal, e que trouxe para as pessoas, assim, sabe, uma visão, uma imagem de Deus, de um Deus que você não tem que temer. Esse evangelho que foi pregado, esse evangelho humanista que foi pregado, deixou as pessoas muito confortáveis em relação a Deus. Tão confortáveis que é moda no mundo dizer que
que a pessoa morreu, ela vai para o céu. Ensina-se isso para as criancinhas de todas as idades, né? Morreu, qualquer um que morreu foi para o céu. Essa é a mentalidade que foi passada aí por esse evangelho pregado primeiramente pelo catolicismo romano. O catolicismo romano tem muita culpa de pregar um evangelho aí, um evangelho católico que facilita para as pessoas irem para o céu. Inclusive, antes da Reforma Protestante, Martinho Lutero escreveu várias cláusulas dizendo isso, que tinha pessoas até comprando terreno no céu, achando que por aquilo que elas fazem, ou pela oferta que elas dão, ou sei lá o que, elas ganham indulgência plenária, e elas então ganham salvação assim de graça. Inventaram coisas aí absurdas, erradas, antibíblicas, inventaram que Maria, mãe de Jesus, apareceu em Fátima, no Portugal, e lá em Fátima ela prometeu para todo mundo, assim, através daqueles três crianças que estavam lá debaixo de uma árvore em cima da qual ela apareceu, ela prometeu o seguinte: prometo, dizem eles que foram palavras de Maria, da Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima disse: eu prometo a salvação para todo aquele que rezar o terço todos os dias. Primeiro foi o catolicismo. O catolicismo alargou as portas e simplificou a salvação e conseguiu colocar na cabeça das pessoas, né, que ir para o céu é facinho, é só morrer. Você vive do jeito que você quiser na terra e quando morrer vai para o céu. Morreu, foi para o céu. Amados, isso é mentira. É mentira com a maioria esmagadora da humanidade. A maioria está morrendo, indo para o inferno. O protestantismo começou com a pregação séria da palavra de Deus, e essa pregação trazia de volta uma coisa que o catolicismo fez o povo perder. Trazia de volta o temor de Deus. O protestantismo começou formando crentes tementes a Deus. As igrejas da Reforma Protestante eram igrejas de pessoas tementes a Deus, que voltaram a entender que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que a palavra de Deus exige muitas coisas de nós. Lamentavelmente, do século XX para cá, com o advento do movimento pentecostal, do avivamento pentecostal para cá, o avivamento pentecostal foi um avivamento de Deus. No entanto, muitos homens interpretaram e continuam interpretando de maneira errada muitas coisas a partir do pentecostalismo. E uma das coisas que infelizmente também aconteceram do pentecostalismo para cá foi também igrejas evangélicas, igrejas protestantes, alargando a porta, alargando o caminho, pregando um liberalismo aí entre os homens, exaltando a vontade do homem, desviando o homem da vontade de Deus, ensinando um cristianismo onde não é o homem que faz a vontade de Deus, é Deus quem faz a vontade do homem, porque o homem paga um preço e Deus é obrigado a fazer o que ele quiser. Esse cristianismo errado aí, ele fez o maior sucesso na cabeça dos pecadores, e muita gente acha que está salvo quando não está. Muita gente acha que está salvo porque está em uma igreja. Estar salvo não é estar em uma igreja. Estar salvo é ser a igreja de Cristo Jesus. Ser membro do seu corpo. Pertencer a Cristo Jesus. Ser propriedade exclusiva de Deus
e ter muito medo de se afastar de Deus. Por isso Paulo diz, nós vamos falar esse versículo agora mesmo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. As pessoas hoje não têm mais, os crentes, estou falando dos crentes, não vejo os crentes mais com temor de Deus. Eu só vejo um monte de crentes dizendo: acho que isso aqui não tem nada a ver, acho que aquilo ali não tem nada a ver, beber não tem nada a ver, tatuar não tem nada a ver, frequentar um negocinho assim, uma balada não tem nada a ver, não é assim não, Deus é amor. Então os homossexuais estão dizendo: Deus é amor, Deus abençoa toda forma de amor. E isso está sendo apoiado por muitas igrejas aí evangélicas, muitos pastores, bispos e apóstolos atuais aí, falsos, é claro, mas muito poderosos em manipular massa, e tem muitas pessoas nessas igrejas, porque elas são interesseiras no que está sendo oferecido, nas propinas propinas espirituais que estão sendo oferecidas, para serem ricas na face da terra, pensando que isso aí é de Deus. E estão enganados. E não tem mais temor de Deus nesses corações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 2 características de Noé. Repita comigo: divinamente instruído, temente a Deus. Está vendo por que Deus operou poderosamente na vida dele e não deixou que ele fosse engolido pelo dilúvio? Era um homem instruído por Deus, era um homem temente a Deus. Glória a Deus. A partir dessas características na vida de Noé, o versículo declina para nós aí 3 linhas de ação que Noé realizou, 3 linhas de ação que resumem as ações de Noé, tá? Como Noé agiu pela fé. Primeira linha de ação, está aí no versículo essa frase, repita aí, ó. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Olha, sendo um homem divinamente instruído, sendo um homem temente a Deus, ele tomou providências. Providências para as quais ele foi, claro, divinamente instruído. Dentre essas providências, ele aparelhou uma arca. Essa arca tinha as medidas que Deus deu para ele. O engenheiro e arquiteto foi Deus, que passou todas as medidas, como deveria ser, o tipo de madeira que ele deveria trabalhar, e ele aparelhou. Noé trabalhou aí arduamente com seus 3 filhos, tá? Claro, com seus 3 filhos, aparelhando aí essa arca. O aparelhamento dessa arca, o desenvolvimento dessa construção dessa arca representa para nós o que Paulo escreveu, eu acabei de citar para vocês aqui, em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12 está escrito: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Repitam. Noé tinha que desenvolver uma arca. Nós temos que desenvolver a salvação. A salvação é dentro da justa medida estabelecida por Deus. Creia, irmãos, a Bíblia tem vários temas. Um dos principais temas da Bíblia é a doutrina bíblica acerca da salvação. Nós precisamos entender como é a salvação. Precisamos entender como a salvação é um plano estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, antes de começar a criar o mundo, e um plano que Deus está cumprindo na face da terra durante toda
a história, desde o princípio da criação até a consumação do século, até o fim dessa história. Deus preparou essa obra e Deus está realizando essa obra no decorrer dos séculos, dos milênios, das gerações. Nós fazemos parte agora aqui dessa geração presente, tá? Dessa geração presente. Nós estamos assistindo um mundo pervertido. Noé também estava assistindo um mundo pervertido, como nós estamos assistindo hoje. Noé estava no meio de uma geração pervertida, de uma geração corrupta, de uma geração ateísta. E esse ateísmo, esse negócio de anti-Deus, de anti-Bíblia, de anticristo, vem em todas as gerações se manifestando de maneiras diversas. Nós estamos no meio de um mundo que o apóstolo João descreveu em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, nós estamos tomando providências acerca da maneira como Deus vai nos salvar dessa geração. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, uma das coisas que ele exortou aquelas pessoas, abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Uma das coisas que Pedro exortou aquelas pessoas na sua pregação, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Atos 2:40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Repitam. Estão vendo aí? Se você vê o versículo 41, vamos ver que o 40 foram as últimas palavras de Pedro nessa pregação que começou lá no capítulo 2. Lá no capítulo 2, no versículo 7. Aliás, versículo mais para frente. No versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, 2 pontos. Ali Pedro começou a pregar e a pregação dele termina no versículo 40. E ele resume toda a pregação dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Noé foi instruído por Deus da mesma maneira. Noé, essa geração no meio da qual você está vivendo é uma geração perversa. Eu vou destruir essas pessoas. Então faz uma arca no modelo que eu vou te instruir para você salvar a você mesmo e toda a tua casa. Em Atos capítulo 16, um homem perguntou para o apóstolo Paulo: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Naquela arca foram salvos do dilúvio Noé e sua casa. Biblicamente, nós não temos informações de como era a mulher de Noé, de como eram os seus filhos, de como eram as suas noras. Se essas pessoas eram pessoas de fé como Noé. Mas, como Deus estava instituindo uma família patriarcal, eles obedeceram o chefe da família, que era Noé, e seguiram a fé de Noé, e ali a arca foi aparelhada e eles foram salvos.
Quando Paulo disse para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, ele não estava dizendo que uma pessoa crendo em Jesus, automaticamente a família dele todinha está salva. Não. É que uma pessoa crendo em Jesus torna-se um testemunho vivo para pregar o Evangelho para todos da sua casa. Mas o que vale para a salvação de cada um é crer no Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, mesmo que o chefe daquela família seja um crente. Então, a primeira coisa que significa para nós isso aqui, aparelhou uma arca para salvação de sua casa. A primeira coisa que nós entendemos para nós hoje é que nós estamos preparando, desenvolvendo a nossa salvação. E o desenvolvimento da nossa salvação se chama santificação. Como alguém desenvolve a sua salvação? Se santificando. O que é se santificar? Nós falamos tanto isso, e às vezes você não percebe o tanto de definições que tem disso. Podemos fazer um dicionário de definições de o que significa santificação. Santificar a sua vida é colocar todas as coisas da sua vida em submissão à palavra de Deus. Como eu devo viver? Como a palavra de Deus me manda viver. Como eu devo pensar? Como a palavra de Deus me manda pensar. O que eu devo buscar? O que a palavra de Deus me manda buscar. O que eu não devo buscar? O que a palavra de Deus fala para que eu não busque. O que eu devo fazer? O que a palavra de Deus me manda fazer. O que eu não devo fazer? O que a palavra de Deus me diz para não fazer. Mas parece que o que eu quero fazer é isso, mas é o que eu não vou fazer. Mas parece que o mais lógico é fazer alguma coisa que foge à palavra de Deus. Então eu não vou fazer isso, por mais lógico que seja, porque eu quero obedecer à palavra de Deus. Santificar a sua vida é submeter toda a sua vida à palavra de Deus. Para viver de acordo com a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus, porque se não obedecer a palavra de Deus, não adianta dizer Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus está aqui, registrada na sua palavra, e ela se resume toda numa só. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Assim que nós aparelhamos, agora não temos que aparelhar uma arca, nós temos que aparelhar a nossa alma. Aparelhar a nossa alma com a verdade, com a santificação, com a palavra de Deus, para que assim possamos ser, então, glorificados, já que os 3 níveis da salvação: conversão, santificação e glorificação. A santificação é a nossa maneira de cooperar com Deus na obra da nossa salvação. Aleluia? Então Noé aparelhou uma arca, nós desenvolvemos a salvação. Não temos que aparelhar nenhuma arca por aí, temos que aparelhar a nossa salvação. Amém, queridos? Segunda coisa que Noé fez, diga, condenou o mundo. Está escrito aí no versículo, capítulo Hebreus 11:7. Noé, pelas suas atitudes, por aparelhar uma arca, por obedecer às instruções de Deus, ele condenou o mundo. O desenvolvimento da salvação, por tabela,
conduz o salvo ao entendimento de que o mundo já está condenado. Portanto, quem é de Deus não é do mundo. Quem ama a Deus não ama o mundo. Quem é do mundo não é de Deus. Quem ama o mundo não ama a Deus. Por isso que eu gosto de citar para vocês 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, tudo, hein? Não é algumas coisas que há no mundo, não. Tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4:4. Nesse texto, Tiago já escreveu para crentes desviados e chamou a eles não de crentes, chamou a eles de infiéis. Ele não estava escrevendo para ímpios, para pessoas que nunca tinham sido convertidas. Ele estava escrevendo para crentes que já estavam se desviando do evangelho e chamou eles de infiéis. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E que quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Se não renunciar o mundo, não é de Deus. Existem dois tipos de vidas. Quem está vivo para Deus se considera morto para o mundo. Mas quem está vivo para o mundo está morto para Deus. Colossenses capítulo 3, Paulo diz assim, logo no início, desde o versículo 1: se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quem está vivo para Deus está morto para o mundo. Agora, quem está vivo para o mundo está morto para Deus. Não tem meio termo, amados. Ou é quente ou é frio. Morno não existe. Em cima do muro não existe. Indecisos não existe. Crente meia boca não existe. São falsos crentes. Eles são até piores do que os que são do mundo. Foi para esse tipo de crente que Jesus falou na igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Quem dera fosses frio ou quente, mas como és morno, não és nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem é de Deus não é do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. Tem uma separação. Dicionário da santificação. Santificação é a mesma coisa que separação. Santificar-se é separar-se. Nós temos um grande desafio, que mesmo que tendo que ter as nossas profissões no mundo, que trabalhar no mundo, que viver nesse mundo, que ganhar dinheiro nesse mundo, portanto estamos envolvidos com esse mundo, nós temos que trabalhar no mundo, viver no mundo, sem ser do mundo. Sendo diferentes de tudo e de todos quantos há no mundo. Trabalhar é justo e necessário.
A palavra de Deus nos instrui a trabalhar. Trabalhar é justo, trabalhar é necessário, trabalhar é preciso trabalhar para viver com dignidade nessa terra, sem dever nada a ninguém. Mas não usar o trabalho ou qualquer maneira de se envolver no mundo como maneira de se misturar com o mundo, de se misturar com os mundanos, porque quem é de Cristo não se mistura, porque não pode haver nenhuma sociedade entre a luz e as trevas. Por isso grande é o nosso desafio. E nós condenamos o mundo. Uma palavra de Paulo que nos mostra como que nós condenamos o mundo. Gálatas capítulo 6. Gálatas, antes de Efésios, você tem Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Repitam. É por isso que Jesus falou assim: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz é para quê? É para crucificar a nós mesmos, separando-nos do mundo. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Eu vivo no mundo, mas não pertenço a ele. Não sou do mundo, porque eu sou de Deus. Tem alguém de Deus aqui nessa noite? Preste atenção nisso. Terceira coisa de Noé, é assim que condenamos o mundo, como Noé condenou o mundo. Terceira coisa de Noé, diga comigo, no Hebreus capítulo 11, versículo 7. Última frase do texto. Diga: se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, olha, aparelhou a arca, condenou o mundo, se tornou herdeiro. Amados, quem herda alguma coisa é o filho de quem deixou a herança. O reino dos céus é uma herança para quem é filho de Deus, para aqueles que foram feitos filhos de Deus. Se diz aqui que ele se tornou herdeiro, é porque ele foi feito filho. Se tornou herdeiro porque foi feito filho. Herdeiro da justiça, a justiça aqui é a obra da salvação, mediante a qual nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, mediante a fé. Por isso, justiça que vem da fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, fomos feitos filhos de Deus, e se fomos feitos filhos, somos também herdeiros. Abra agora em Romanos 8, nosso último texto dessa noite aqui, meditando nesse versículo 11, capítulo 11, versículo 7 de Hebreus, acerca de Noé. Romanos 8, versículos 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. Agora leiam comigo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora,
se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Noé aparelhou a arca, condenou o mundo, se tornou herdeiro. Nós aparelhamos a nossa salvação, desenvolvemos a nossa salvação, condenamos o mundo, nos separando dele, e vivemos como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Sofrendo com Ele significa sofrendo a mesma rejeição com a qual o mundo rejeita a Cristo. Quem rejeita a Cristo também nos rejeita. Sofrendo com Ele, para que com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus.